O terceiro assunto que quero tratar com vocês é equilíbrio térmico. Eu quero que você lembre, então, que a ideia de temperatura está relacionado com a energia cinética média das partículas de uma substância. O calor, ele é a energia que está se transferindo entre dois objetos, ou até mais de dois, né? Mas que estejam a diferentes temperaturas. E agora a ideia do equilíbrio térmico é importante. E, retomando a grande ideia, quando a matéria esquenta, os átomos ou as moléculas da matéria se movem mais rápido. Constatação inicial do equilíbrio térmico. Quando um termômetro está em contato com uma substância, o calor flui entre eles até que atinja a mesma temperatura. É importante, então, dar um destaque para isso, porque a gente vai ter troca de energia entre dois objetos que estão a diferentes temperaturas, até um certo limite. E qual que é o limite para isso acontecer? É o limite até que atinjam a mesma temperatura. Atingiu a mesma temperatura, isso vai ter que parar. Então, simbora para o comentário. Após objetos em contato térmico entre si atingirem a mesma temperatura, nós dizemos que essa situação é de equilíbrio térmico. Equilíbrio, a gente lembra de igual para os dois, ok? Quando os objetos estão em equilíbrio térmico, nenhum calor flui entre eles. Por que não vai fluir calor entre eles? Porque aqui já vai ter igualado a diferença de temperatura. Não existindo diferença de temperatura, obviamente, não flui mais calor. Para ler um termômetro, esperamos até que ele alcance o equilíbrio térmico com a substância sendo medida. Bom, isso aqui num contexto experimental, né? Mas a gente tem, por exemplo, quando põe o termômetro embaixo do braço. Essa leitura de termômetro, quando ele é colocado embaixo do braço ou dentro da boca, ela não é instantânea. Você tem que esperar ali alguns segundinhos ou até 1 minuto para que você tenha o equilíbrio térmico entre o seu corpo e o termômetro que está medindo a sua temperatura. Quando você e o termômetro atingiu a mesma temperatura, vocês estão em equilíbrio térmico e, portanto, nesse momento, o termômetro eletrônico dá um apito, o termômetro analógico feito com álcool, ele vai indicar, ambos vão indicar a temperatura do seu corpo. A temperatura do termômetro também é a temperatura da substância, ou a temperatura do seu corpo, conforme o exemplo que eu estou narrando aqui, descrevendo para você. Um termômetro ele deve ser pequeno o suficiente para que ele não altere significativamente a temperatura da substância sendo medida. Então, como o termômetro ele vai ser inserido dentro de uma certa substância, esse termômetro ele sempre é um dispositivo singelo, pequeno, humilde, discreto. Porque se fosse um termômetro extravagante, robusto, grande, gigantesco, a maior quantidade de matéria desse objeto, ao ser inserida dentro da substância, poderia alterar a própria temperatura da substância. E isso não é bem-vindo. Imagine colocar um termômetro tão grande embaixo do seu braço que esse termômetro pode te provocar uma queimadura ou uma mudança de temperatura do seu corpo. E isso não é bem-vindo. Então, termômetros são objetos, instrumentos de medida de temperatura bastante discretos. A água busca um nível comum com pressões em elevações iguais. Está aqui a água sendo despejada em um vaso comunicante e atingindo níveis iguais. Quanto mais você enche, mais do outro lado sobe. O termômetro e seu entorno, ou seja, o termômetro e o meio ambiente, eles atingem uma temperatura comum com a energia cinética média por partícula igual. Então aqui nós temos o termômetro, e independente da sua escala,
o seu contexto, o seu ambiente é uma xícara de água quente, por exemplo, então ambos vão trocar energia térmica na forma de calor até que ambos estejam à mesma temperatura. E aí você pode retirar o termômetro de dentro desse ambiente e fazer a leitura da sua escala. Uma situação, então, para você pensar. Suponha que você use uma chama para adicionar calor a 1 litro de água. Então, tá aqui a situação. 1 litro de água e você esquentando esse litro de água. E a temperatura da água ela vai aumentar apenas em 2 graus Celsius. Se você adicionar a mesma quantidade de calor a 2 litros de água, enquanto a sua temperatura aumenta, ou seja, se você tiver o dobro de água, o que vai acontecer com essa temperatura? Se 1 litro esquentou apenas 2 graus Celsius, o dobro, 2 litros, vai esquentar quanto? A ideia, então, é que a temperatura vai subir em 1 grau Celsius, porque agora a gente tem o dobro de moléculas do que antes. Aqui tem o dobro de moléculas do que aqui, certo? E cada molécula de água recebe, em média, apenas metade da energia, já que você está aquecendo com a mesma chama pelo mesmo período de tempo. Bom, explicado, então, essa ideia aqui, fechando a ideia do equilíbrio térmico com vocês, como um termômetro mede a temperatura? Registra sua resposta no seu caderno. A gente se encontra na próxima aula, continuando o nosso assunto sobre medida de temperatura. Valeu pela sua atenção.